para completar agora essa conversa, a gente chama o pediatra, ativista pela infância, Daniel Becker. Daniel, muito bem-vindo aqui ao Live CNN, se juntando a nós nessa discussão que mexe com tantos pais, tantas mães pelo Brasil inteiro. Eu gostaria de abrir essa nossa rodada aqui perguntando para você como que os pais devem dialogar com as crianças para que eles compreendam o risco. A gente fica com um pouco de temor ali, de alarmar também as crianças, né? Criar aquela cultura do medo dentro de casa, mas a gente está falando de algo que pode prejudicar, não só expô-los ao risco, mas às vezes também impor riscos para a saúde, porque a gente fica com muita preocupação sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças, de que forma que as telas impactam no desenvolvimento cerebral, por exemplo. O diálogo, no seu entendimento, tem que ser ali mais suave ou a gente precisa dar um pouco a real para as crianças? Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Clarissa, Pedro. Bom dia. Como é o nome da outra repórter, perdão? Isabel, doutor. Isabel, bom dia, Isabel. Isabel fez contato comigo. É a idade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema é bastante importante mesmo a gente discutir. Como a Isabel estava falando, é necessário a gente colocar as questões relativas às famílias, mas também é necessário a gente colocar as questões relativas à regulamentação das redes sociais, que estão cometendo crimes, não só contra a infância e a adolescência, mas contra a sociedade brasileira, e eles precisam ser responsabilizados e regulamentados como qualquer outro ambiente digital ou real, né? Em relação às famílias, a gente tem que ser um pouco enfático, sim, porque os danos não são poucos. Os danos não são apenas a cognição. A gente tem perdas cognitivas documentadas, um piora de notas a nível global, inclusive desde 2012, quando começa a disseminação de redes sociais entre adolescentes. A gente tem danos à saúde física, o sedentarismo, perda de força, perda de forma física, cardiovascular, perda de equilíbrio, a miopia que está se transformando numa epidemia, porque as crianças e adolescentes não veem mais a luz do dia, o que faz o olho crescer adequadamente e evitar a miopia à luz do dia. A gente tem problemas comportamentais, o TDAH está explodindo, e isso tem relação com as telas, não é só uma questão genética, é uma questão ambiental também. A gente tem crianças cuja atenção foi completamente dissolvida, a atenção das habilidades humanas mais importantes, precisa de atenção para trabalhar, para conversar, para viver, para estar em relação com o mundo, a gente está perdendo essa capacidade por causa das telas, dos vídeos curtos, das notificações, e a gente tem danos muito mais graves, a gente não consegue, as crianças não conseguem mais ler, não brincam mais, estão se isolando umas das outras, estão virando consumistas, cada vez mais consumistas, estão se entupindo de futilidade. A gente viu ano passado aí o brain rot, com a palavra do ano do dicionário Oxford, apodrecimento cerebral, e tem os riscos não só de golpes, de sextorção, de sequestro digital, de escravização digital, coisas gravíssimas que estão acontecendo em plataformas como o Discord, o Telegram, mas também os danos à saúde mental do ponto de vista ideológico, crianças ficando misóginas, intolerantes, racistas, fazendo bullying direto, assim, bullying gravíssimo, cada vez mais violentos, e as meninas se comparando com blogueiras e ostentando falsas riquezas e falsos corpos, e aí cada vez mais deprimidas. A depressão, a ansiedade entre crianças e adolescentes no Brasil aumentaram 1.500% a 3.500%, muito mais do que no resto do mundo. Então a gente precisa ser muito enfático, gente. Não é pouco enfático, não. E eu não concordo com essa cartilha, que vocês disseram que é do Ministério da Saúde, que a gente deva entregar um celular para a criança aos 13 anos. Isso é muito cedo. A gente precisa alertar os pais que hoje a internet é o lugar mais perigoso do mundo. E isso é verdade. Então, há uso benéfico, há uso de entretenimento, uso de diversão, uso até para se desenvolver, para crescer. Sim, há vídeos muito bacanas, há canais bacanas, mas a gente precisa muita atenção na supervisão em casa e especialmente no desenvolvimento de pensamento crítico junto aos adolescentes, principalmente, estar junto com eles, olhando o que eles estão consumindo, que tipo de vídeo estão recebendo e ajudando eles a distinguir
meu filho, isso aqui é fake news, isso aqui é um político mentindo para ganhar voto, isso aqui é uma fake news de vacina, está te convencendo a não tomar vacina, quando a vacina pode salvar a tua vida. Isso aqui é uma fake news de clima, dizendo que a negacionismo que não existe mudança climática, quando a mudança climática é a pior ameaça à vida desse menino. Isso aqui é racismo, isso aqui é intolerância, isso aqui é misoginia, está fazendo odiar a tua mãe, isso aqui é uma pessoa te vendendo produtos tóxicos como vapes. Então a gente tem que realmente alertar as famílias sobre isso e, claro, também ajudar as crianças a saírem mais de casa. Uma coisa que as pessoas, para terminar, uma coisa que as pessoas esquecem é que, especialmente criança, gente, sabe brincar. Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Isso vem no circuito de todos os mamíferos, aliás, não é só das crianças. Então, uma criança entediada, você ligar a tela, é desnecessário. Você pode, pelo menos, ganhar um bom tempo deixando ela no quarto dela brincando, em segurança. Com os brinquedinhos dela, com objetos da casa, uma colher de pau, uma panela, um pano, já deu. É impressionante como a criança sabe brincar. Então, por que vai ligar a televisão automaticamente? Por que vai dar um celular? Muito pior automaticamente. Se precisar de uma tela em algum momento, ok, usa TV. A TV não tem algoritmo, não tem tanto dano, é muito menos nocivo. Então, é preciso realmente sacudir as famílias com essa questão. E tem muitos pais abandonando os filhos por questões também de vício do celular. Eles deixam os filhos no celular para poderem ficar no celular também. É preciso que a família se reconecte nos nossos tempos. Doutor, vou passar a palavra para a Isabel Mega para ela fazer uma pergunta para o senhor. Oi, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa sexta-feira de feriado. Queria fazer duas colocações aqui. Há algum meio termo que o senhor acha possível e qual seria a idade aplicada desse meio termo de permitir um uso benéfico da internet? Qual seria o benefício e como dosar isso? E a outra colocação que eu faço, pegando gancho do último caso que a gente tem acompanhado aqui em Brasília, é justamente sobre o silêncio com que isso ocorre e que muitas vezes os pais não têm nem ferramentas para acompanharem o que está acontecendo com seus filhos no ambiente digital. E muitas vezes vem um sentimento de culpa quando a situação escala da maneira como escalou em relação a esse caso triste da Sara Raissa. Como prestar atenção, já que crianças e adolescentes não necessariamente vão ter até essa capacidade emocional de deixar bem claro o que eles estão fazendo e como eles estão interpretando aquilo. Talvez uma falta de malícia, não sei se seria a palavra adequada para a gente se referir a isso. Mas muitas vezes a coisa corre no silêncio e os pais não estão prestando atenção, talvez porque, e óbvio, eu não estou falando desse caso em si, mas de uma maneira geral, também a gente tem casos em que os pais responsáveis estão ali no celular, estão trabalhando demais, não estão atentos 100% à criação dos filhos por 1001 motivos. Professor, duas provocações aqui que eu queria ouvir o senhor. Isabel, é muito importante a gente entender que o principal motivo dos pais darem o celular para os filhos cedo demais é o fato de que outros adolescentes já têm celular. Então, vira uma espécie de reação em cadeia, onde uma coisa justifica a outra, né? Acaba que todo mundo dá porque todos os outros têm. Existe hoje um acordo coletivo sendo criado no mundo inteiro e no Brasil também, um movimento chamado Movimento Desconect, não sei se vocês já ouviram falar, onde é possível as famílias, a partir de contato com as escolas, terem contato com outras famílias que também não querem dar o celular cedo para as crianças, para que elas possam juntas brincar, aprender e dessa forma não serem as únicas, não serem sozinhas. Isso é um exemplo de que a questão do celular não se resolve apenas na família, se resolve também coletivamente. Na família, o que a gente recomenda, é claro que existe uso saudável, existem programas maravilhosos, existem filmes incríveis, existem canais didáticos maravilhosos no YouTube, por exemplo. Existem muita coisa boa. Se você pega o teu Instagram e educa o teu algoritmo, permanecendo, assistindo vídeos bacanas, vídeos que vão te dar notícias reais, que vão te dar visões mais sérias do mundo, que vão trazer ciência para você, que vão trazer humor, por exemplo, você vai acabar recebendo mais desse tipo de mensagens do que de mensagens ruins. Mas adolescentes e crianças não sabem fazer isso.
Para isso a gente tem que estar junto deles. Mas a regra principal em casa é retardar a entrega do primeiro celular. Isso facilita tudo. Então, aí o Ministério da Saúde fala em 13 anos, para as redes sociais. Isto, eu não sei, eu não conheço essa cartilha. Eu participei do guia de dispositivos digitais criado pelo governo federal. Foram 20 especialistas, 7 ministérios, saúde era um deles. E nós lançamos esse guia 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. E ele contempla a entrega do primeiro celular aos 12 anos, eu acho muito cedo ainda, acho que deve ser mais tarde, deve ser no final do ensino fundamental, aos 14 anos. E a entrada nas redes sociais, ela deve ser mais tarde, ela deve ser o mais tarde possível. Por quê? Da mesma forma que na primeira infância, uma criança precisa de muitas experiências para desenvolver o seu cérebro, porque o cérebro dela está tendo um momento de desenvolvimento explosivo, de 1 bilhão de sinapses, 1 milhão de sinapses por segundo, onde ela precisa estar em contato com a realidade para se desenvolver, senão ela não se desenvolve, especialmente através da brincadeira. O adolescente também tem um processo parecido. O adolescente ele vai reconfigurar o cérebro infantil para o cérebro de adulto, exatamente na puberdade, que é na faixa de 12 a 14 para meninas e 13 a 15 para os meninos. Então, esse momento é quando o adolescente também precisa de um monte de experiências sociais, com os amigos, com a família, com os professores, consigo mesmo, com a natureza, desenvolvendo a capacidade de que a gente chama de funções executivas, adiamento da gratificação, persistência, resiliência, autoconfiança, planejamento, organização, controle de impulsos, tudo isso é fundamental. E para isso ele precisa dos hormônios da puberdade, mas principalmente ele precisa das experiências sociais. Sem elas não acontece esse amadurecimento do cérebro e ele não simplesmente, o cérebro dele não vira um cérebro de adulto da forma adequada, né? Então, retardar a entrada é muito importante. Retardar a entrega, retardar a entrada nas redes sociais. Doutor... Infelizmente, o algoritmo manda material muito nocivo. O algoritmo manda lixo. Perdão, gente, estou... Problema. Enquanto você arruma aí, doutor, eu vou aproveitar. Desculpa a gente te interromper, doutor. É só que a gente está com o tempo muito apertadinho aqui. Vou pedir para o senhor, para passar aqui a palavra para o Pedro Dura para uma última pergunta, vou pedir para o senhor responder o mais sucinto, assim que for possível. O senhor me desculpa a indelicadeza, viu, doutor? É que a gente está com o tempo aqui apertado. Só queria trazer me deixa um pouco entusiasmado, eu acabo falando. A todos nós, doutor, a todos nós. Só encerrando essa questão aí, entregar o mais tarde possível, deixar entrar em redes sociais o mais tarde possível e quando entrar, supervisionar, não tem outro jeito. Tem que estar junto, tem que botar aplicativo de controle parental, tem que saber dos riscos e evitar que eles ocorram, evitar expor as crianças a esses riscos. Aí, doutor, eu queria fazer só um último contraponto, antes da gente encerrar, falando em nome dos pais que, como eu, têm filhos distantes. Meu filho mora aí onde você está, no Rio de Janeiro, ele tem 4 anos, e eu moro aqui em São Paulo. Eu não vejo a hora de dar um celular na mão do meu filho para que eu possa ter um contato direto com ele, matar as minhas saudades e as saudades dele. Obviamente com supervisão, com acompanhamento. E não vou fazer isso de forma assodada ou assoberbada, mas me preocupa a visão de que 13 anos, por exemplo, é muito cedo para uma criança ter um aparelho celular. Para além disso, nós temos um problema grave no Brasil, que é os homens abandonam os próprios filhos. As mães, muitas delas são solteiras, solo, e tem que lidar com a criança sozinha, e tem que trabalhar, e tem que sustentar o filho. E a tela é usada para essas mulheres e para essas mães como um recurso para garantir que o filho fique ali comportado enquanto ela consegue eventualmente trabalhar, cozinhar, fazer as atividades de casa. E nesses casos não tem outra alternativa porque não tem dinheiro para ter outra alternativa como uma babá ou uma pessoa cuidando eventualmente da família. Como que o senhor avalia esses outros pontos aí rapidamente, doutor? Rapidamente, Pedro. Primeiro, em relação ao teu contato com o teu filho, por exemplo, ele pode perfeitamente ser feito através de um celular sem internet, né? De um celular que faz ligações e manda mensagens. Isso é ideal para uma criança, especialmente uma criança de pais separados e também para adolescente que ainda não tem celular com conexão à internet. A conexão à internet muda tudo e abre um portal que poderia ser do paraíso, mas infelizmente é um portal também para o inferno. E é muito difícil controlar. Se você quiser fazer chamada de vídeo com o seu filho, você pode usar o computador. E ele não precisa de TikTok e de Instagram e outras redes sociais
para ter contato contigo. Então, esse é um motivo que não dá conta da obrigatoriedade de entregar um celular para uma criança, um celular com internet, muito menos com redes sociais. Em relação à segunda pergunta, sem dúvida a gente tem que pensar nas mães sobrecarregadas, nas mães solo, não há dúvida disso, né? Infelizmente a gente tem uma realidade de um país onde há muito abandono masculino, né? Mas a gente, de novo, não precisa dar um celular para uma criança para ela se divertir. Como é que vocês se divertiam na infância? Vocês lembram? Vocês jogavam tabuleiro, vocês brincavam com massinha, com desenho, vocês liam, vocês faziam pintura, vocês corriam pela casa, chutavam bola no corredor, vocês iam na pracinha, né? Coisas que hoje em dia ninguém mais faz. Então a gente tem rede de apoio muitas vezes para levar na aula de inglês, mas desvaloriza a pracinha. A pracinha talvez seja mais importante que a aula de inglês, muito mais para o desenvolvimento dessa criança. E para os mais velhos é possível sim estimulá-los a ler, estimulá-los a jogar jogos de tabuleiro, e eles podem sim usar telas que não sejam tão nocivas como uma rede social. Eles não precisam ficar vendo shorts no YouTube, eles podem ver um canal bacana, eles podem ver um filme, eles podem fazer um monte de coisas, fazer pesquisa no Google. Isso aí, ninguém quer afastar a criança da tecnologia. A gente quer afastar as crianças das plataformas com algoritmo que fazem mal. Então, sim, é possível deixar uma criança brincar, em vez de uma criança pequena, por exemplo, que a mãe precisa, sei lá, cozinhar, tomar banho, ficar no computador, coloca um cercadinho. O cercadinho é uma maravilha. Você deixa uma criança pequenininha ali em segurança com brinquedos. Pelo menos meia hora ela vai brincar ali. E os maiores nos quartos, com os brinquedos, um monte de coisa. Era como a gente brincava. Então a gente esquece que criança consegue brincar no século XXI. Consegue sim. Doutor, muito obrigada por ajudar a gente a compreender aqui esse assunto todo, as repercussões para as nossas crianças e para os nossos jovens. A gente adoraria ficar 1h30 conversando com o senhor aqui, mas infelizmente eu preciso seguir aqui com os demais temas do jornal. Muito obrigada pela participação no live. Eu que agradeço, desculpe aí o tempo excessivo, e eu quero só enfatizar o que a Isabel falou. Sem regulamentação das redes sociais, isso cai só nos ombros da família, isso não é possível. Precisamos regulamentar, existem iniciativas para isso no Congresso atualmente e no governo, isso é muito importante. Bom dia para todos.